Olá, iniciando aqui mais um vídeo da sequência de quatro vídeos, sendo que a partir do segundo vídeo nós estamos explanando questões mais técnicas sobre navegação amadora. O atual vídeo vamos falar sobre propulsores de embarcações. Tá? Nós vimos aí no vídeo anterior a questão estrutural de uma embarcação, casco, superestrutura, acessório de convés e ademais. Tá? Os propulsores de embarcações. Das embarcações de pequeno e médio porte, da navegação amadora e da mercante e até mesmo de guerra, mas como nós tratamos aqui basicamente da navegação amadora, vamos verificar aqui na região da Amazônica a utilização de pequenas rabetas, que hoje, para eficientizar a navegação, de pequenos escaler, pequenas canoas, chalanas e etc. aqui. Para o Amazônida normalmente utilizar para pesca e etc. A rabeta nada mais é do que um motor de baixa potência, tá? 2, 3, 4, 5 HP, normalmente a gasolina, que com uma extensão e uma hélice no final. É facilmente anexado na polpa, no espelho de polpa de uma embarcação. E o bom é que eles têm um consumo baixíssimo. Tá? Nós temos também motores de centro, tá? Com revés e toda a sua estrutura. Temos as velas, as embarcações de esporte e recreio, competição, ou de cruzeiro, de regata ou cruzeiro. São embarcações a propulsão a força eólica, ou seja, com os ventos. Né? Tem um arvoredo de velas e, embora especificamente a força motriz primária destas embarcações sejam a vela, mas a autoridade naval exige e sugere que se tenha um motor de apoio, tanto para desatracar como atracar uma embarcação. Inclusive, vou mencionar que o próximo vídeo eu vou tratar especificamente disso, de atracar e desatracar embarcações de pequeno e médio porte. Nós temos os hidrojet, tal qual o jet ski, e os motores de polpa, para embarcações miúdas e de médio porte, tipo as voadeiras e lanchas. O motor de centro, normalmente, é feito uma base, tá? Nessa base recebe o motor e o revessor, ou revés. O revés nada é que uma caixa de marcha que dá a marcha frente, ré e demais. É um eixo, esse eixo passa pelo telescópio, embuchado, que não permite adentrar água dentro do casco, evitando que o casco venha a perder sua estanqueidade. E nós temos também no final do eixo um hélice. Este hélice que é a peça principal do propulsor. Ok? Nós temos então aí a parte do motor de centro. Nós temos o hidrojet, são lanchas e motoaquáticas com a base de turbina, né, hidrojet, que nada mais é que também tem hélice, tem um motor, tem um eixo, as de médio porte tem inclusive o revés, e as de pequeno porte, como as motoaquáticas e as hidrojet de pequeno porte, elas têm uma base de um casulo por sobre a turbina, que quando você inverte ele simplesmente baixa, tá, direcionando a água para baixo. E puxando um pouquinho mais, acaba direcionando a água para avante, dando atrás da embarcação. Assim, os hidrojets também são hélice, tá? São eixo, tem o motor, o eixo
e as hélices. A diferença é que a hélice fica dentro de um túnel. Este túnel embaixo tem um ralo captador de água e tem a base no final que expulsa a água. Daí que dá o hidrojet, tá? É uma espécie de turbina que acaba expulsando a água com força, sugando e puxando e empurrando a água com força, dando movimentação à embarcação. E os motores de popa? Os motores de popa, muitas vezes, são máquinas que vão de 15, 20, 35, 90 e muito mais HP. É um misto de máquina, tá, e hélice ao mesmo tempo, porque quando você movimenta o motor para um bordo e para o outro, direciona a embarcação, tanto para boreste como para bombordo. Tá? Então, os motores de popa, como muitas vezes se faz, se coloca um ou dois, depende da força de propulsão requerida, tá? Mas vale lembrar que sempre temos que considerar e observar as especificações técnicas do casco. Tá? Já vi muita gente colocar motores com excessivo peso e propulsão, tá? Desproporcional ao tamanho da embarcação, e essa embarcação só sobrar, ir para o fundo. Principalmente quando você dá a máquina atrás com o motor muito pesado e com bastante torque, com bastante força, tá? Acaba adentrando a água pela polpa da embarcação e simplesmente vai para o fundo. O que acontece também é que tem algumas situações que existe, já vi embarcações a diesel, tá? Motores de polpa a diesel, mas a maioria normalmente são motores de combustão interna e a gasolina. Tá? Esses são os motores de polpa. Velas. Bom, a força eólica. Normalmente, as embarcações de esporte e recreio, veleiros, etc., tanto monocasco como multicasco, que são os catamarãs, são muito utilizados pelo arvoredo de vela, que tem a vela mestra, a vela de estaia, a espina, que é o balão, e tem um manuseio próprio. Quanto maior a área vélica, maior a propulsão dessa embarcação. Só que as embarcações miúdas, pequenas, da classe Lazy, Optimist, o Ding e monocasco, os multicascos, tais quais o Bobcat 14, 16, 18, o Tornado, são catamarãs. Os catamarãs são duplo casco, são dois charutos, tá? Ligados através de uma estrutura reforçada, recebe uma mastreação e um trampolim ali. O trampolim é aquele empanado que realmente recebe o velejador, tá? O iatista, o comandante que vai comandar aquela embarcação. Muitas pessoas preferem os catamarãs porque tem menor atrito com a água. Tá? E os catamarãs, a disposição dos dois charutos faz com que a embarcação adquira uma maior boca, isso dá maior estabilidade. Lembrando que a questão do equilíbrio da embarcação, a questão da estabilidade da embarcação, pela força motriz ser um pouco acima do convés principal, muito acima, a tendência é da embarcação perder a estabilidade. Embarcações miúdas, você simplesmente se posiciona barla-vento. Barla-vento é onde bate e entra o vento da embarcação. Solta-vento é por onde sai o vento. Independente se a proa estiver para a linha do vento ou a polpa estiver para a linha do vento, na situação de você estar velejando em popada ou polpa arrasada, tá? Ou navegando de través, você sempre tem que se posicionar em embarcações miúdas, sempre tem que se posicionar no sentido oposto de onde está a retranca e a vela. Isso para você fazer ali uma escora, para evitar que a embarcação aderne ou simplesmente venha capotar. E aquelas situações daquelas embarcações de jacabinada e que tem estabilidade, onde são construídas justamente para ter estabilidade. Essas embarcações, onde tem uma quilha fixa, que corresponde a uma média de 50% do peso da embarcação, é ali. É que nem João Teimoso, aqueles balãozinhos que você bate, vai lá e volta,
ou João Bobo, não sei como é que dá o nome na sua região. As embarcações a velas cabinadas, elas têm essa estrutura. Tá? E por que, que as pessoas se posicionam no sentido oposto da vela, já que elas não viram? Simplesmente porque quanto mais na vertical a mastreação fica recebendo o vento, maior aproveitamento do vento, diferentemente de uma embarcação adernada, inclinada, onde o vento bate e passa por sobre a vela. O mastro na vertical, a pressão de vento, há o maior aproveitamento da força motriz, no caso, tá? que impulsiona a embarcação. Sim, mas como que usamos isso em benefício próprio? Tem um ditado muito antigo que diz que não interessa a posição do vento. Ventos opostos pode te levar para frente, desde que saibas manejar a vela. É o que acontece, você não vai diretamente na linha do vento, ou seja, filando ao vento. Aí o embarcação estala, que falam, ou seja, ela para e as velas ficam panejando. Inclusive esse recurso que a gente utiliza para parar as embarcações à vela. Mas ali depende da estrutura, da hidrodinâmica da embarcação, saindo um pouco a proa da linha do vento, 30, 35 graus da linha do vento, você consegue uma impulsão, porque aí enfuna a vela, enche a vela de vento e te posiciona. E tem uma parte lá embaixo, a quilha ou bolina, tanto móvel como retrátil e as fixas, que faz esse trabalho de apoio lá embaixo. Tá? Aí você vai cambando, dando 35 graus, depois você vira a proa, passando pela linha do vento e dá mais 35 graus, vai tipo costurando ou fazendo zigue-zague, cambando até o ponto que você chega. Agora, se você quer, a linha do vento está a meia nau, ali no centro da tua embarcação, e tu vai vem de um ponto A, que estava pela tua popa, e num ponto B, que está pela tua proa, simplesmente você arma a vela numa posição que você lá navega ao través, pegando o vento pelo través da embarcação. Se você saiu de um ponto A, da linha do vento, e vai para um ponto B, tá? No sentido oposto da linha do vento, você vai em popada, ou seja, você arma a vela no sentido perpendicular à linha do casco e você impulsiona a embarcação. Mas cuidado com esse vento. Esse vento é muito traiçoeiro, ele pode simplesmente. Embarcações miúdas, normalmente, elas adernam e capotam por essa questão. O vento ronda, a vela está frouxa, está folgada, tá? E acaba virando sem um prévio aviso, tá? No sentido oposto, e se perder o controle, o velejador, ele simplesmente capota com a sua embarcação. É muito complicado se você não tem habilidade técnica para conduzir uma embarcação na popada. É preferível estar no través ou no contravento, que você tem ali a tensão na escota. A escota é o cabo que liga na rodana, ali fixa no través, através de um olhar, e é o cabo que fixa a retranca, que é aquela peça horizontal do mastro, tá? Que é a parte da base da vela, é a escota que segura. Então, quando a escota está bem tensionada, é muito fácil de você prever qualquer movimento do barco. Sendo que na popada, normalmente a escota está folgada. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Tá? Então, a dinâmica é muito simples, tá? Você verifica muito fácil. Primeiro, quando você sai para velejar, é importante que você veja tipo de força de vento através da escala Beaufort, que eu devo informar para vocês. Num vídeo sequencial, eu vou fazer um vídeo velejando monocasco e velejando multicasco. São situações adversas, tá? Isso deve entender. Tá bom? É uma situação bem diferenciada. Tá? Normalmente o cidadão que está habituado, o velejador que está habituado no monocasco, ele vai entrar sabendo o princípio de velejar, mas a particularidade de um multicasco é bem diferenciada. Tá? Então, é dessa forma, o vento pressiona as velas
através do leme, você direciona, evitando que a vela venha panejar. Quando a vela está panejando, você não está aproveitando bem o vento. Tá? A vela tem que estar bem tensa, bem afunada, bem cheia, para você perceber a eficiência do vento. Tá? É essa a situação. Dentre os propulsores existentes, vale comentar que existem outros propulsores. Tá? Como sempre, sempre inicia com os militares. Aliás, as maiores tecnologias, inclusive para navegação, foram criadas dentro de laboratórios de guerra. Hoje nós usamos GPS e outros recursos de navegação, tecnológico de navegação. Se você observar lá atrás a história, começou em laboratório de guerra. Tá? Motores, a internet e etc. Mas assim, existe propulsores a propulsor nuclear. As grandes belonaves de guerra, como hoje, atualmente, os norte-americanos, como sempre estão à frente, é um país que sempre esteve à frente, porque sempre esteve envolvido em algum conflito, e fez com que eles fizessem uma maior pesquisa e corresse atrás mais dessa questão tecnológica. Então, os propulsores nucleares, eu não conheço mesmo a fundamentação técnica dele, mas só sei que eles ficam uma média de 25 a 50 anos navegando sem precisar abastecer. O abastecimento se dá normalmente, por necessidade de uma tripulação, renovação de uma tripulação. Aliás, o Gerald Ford tem aí uma média de 5 mil homens como tripulante. Esses homens precisam alimentar-se, eles precisam comer, precisam ter medicamentos, assim como também precisam ver a família. Então, a substituição. Mas esses navios podem ficar navegando uma média de 25 a 50 anos sem abastecer, tá? Tratando-se de motores de propulsão. E nós temos também os motores elétricos, muito utilizados por submarinos. Os submarinos foram armas de guerra utilizados para trabalhar e operacionalizar furtivamente, ou seja, sem perceber. E hoje, na Marinha de Guerra, como os encouraçados, os contratorpedeiros, as fragatas, eles têm recurso tecnológico, através de vibrações, eles vão saber que tipo de objeto tem lá embaixo, desde um simples peixe, o canto de uma baleia, de um golfinho, como algum outro recurso, tá? Pode ser ofensivo a uma esquadra, tá, da Marinha, que esteja navegando na área. Então, quando eles estão submersos, eles normalmente usam motores elétricos. Esses motores, sabemos que motores são bem silenciosos. Os motores elétricos são bem silenciosos. Então, são bem utilizados, principalmente por submarinos. Tá? Motores elétricos. Ok? Gente, assim, existe também outros propulsores, que eu até não mencionei aqui no vídeo, chamado de pantaneiras. É muito usual e é muito utilizado esse recurso no sul dos Estados Unidos, na região alagada. As pantaneiras nada mais é que são chatas, são balsas chatas, ou seja, elas não têm quilha, e os motores acima e sem hélice igual avião, e tem os flaps e tudo mais. Tá? São embarcações que são feitas para andar na região onde tem muito capim, que pode enroscar a hélice e tudo mais. Bem que o jet boat, o jet ski, eles têm essa possibilidade de andar nessas regiões sem realmente, uma vez que a sua hélice está acoplada ali dentro de um túnel. Esse túnel, tá, que é o propulsor, tem um ralo que capta essa água, e onde as hélices funcionam, expulsa essa água com força, que dá a projeção. Ok? É assim, essa situação. Eu, como falei anteriormente, eu estou sempre gravando algum vídeo, vai ser semanalmente, se mais tardar 15 dias. Agora, é importante que os senhores divulguem esse vídeo, compartilhem, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal.
para um crescimento do canal, principalmente para o público que está se adentrando agora na navegação amadora, um público que necessita dessas informações básicas, assim como se você comentar, fizer alguma observação, tanto para melhorar os vídeos, a questão das informações técnicas e colocar o teu e-mail, eu vou mandar umas informações técnicas através de e-books, tá? Para o seu e-mail. Tá? Eu espero ter contribuído. O Mar de Almirante a todos.